Aviso: o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, assim como de qualquer transtorno mental, exige avaliação de profissional habilitado. No entanto, a identificação de que um relacionamento é abusivo não depende de qualquer diagnóstico. Imagina uma abelhinha voando por aí. O mundo é enorme, cheio de possibilidades e de coisas para descobrir. Ela pousa em uma flor aqui, em outra flor ali, até que, de repente, ela encosta em uma teia e sua patinha fica presa. Ela tenta se soltar e outra pata fica grudada. Quanto mais ela se mexe, mais se enrola nos fios. E ela vai ficando cansada. O esforço parece não valer a pena. Talvez seja seu destino mesmo. A gente não sabe se essa abelha vai conseguir escapar, mas a situação não está muito favorável, não. Agora, imagina uma teia que não é feita de fios. Uma teia de ilusões. Eu estava ouvindo, eu adoro ouvir podcast, e eu estava ouvindo sobre narcisismo. Não sei, caiu no meu celular, porque eu escuto muito sobre psicologia, né? Aí eu falei, deixa eu ver isso. Quando a mulher começou a falar, as fichas começaram a cair. Eu falei, não é possível. Não é possível, é ele. É ele, eu tô com um narcisista, né? Aí, assim, ao mesmo tempo que foi um choque, né? Pela coisa de abrir o chão, eu caí no buraco. Mas, assim, ao mesmo tempo foi um alívio. Olá! Esse é o Capscast do Gato Preto, o podcast de um CAPS que não existe para dar voz a pessoas que existem. Meu nome não existente é Pi, e como todos os outros que você vai ouvir aqui, é uma invenção. Nosso tema de hoje é transtorno de personalidade narcisista. Bora falar sobre isso? Bora! Vamos conhecer nossa convidada? Meu nome é Bia, tenho 50 anos, sou separada, tenho 2 filhos e eu passei por um relacionamento abusivo. Eu sou psicóloga de formação, mas no momento eu não atuo. Já atuei, já tive consultório, já atuei em hospital também. Quando a gente convidou a Bia, a ideia era falar sobre relacionamentos abusivos de maneira geral. Mas não deu para escapar do transtorno de personalidade narcisista. Escapar nesses casos não é fácil, não. Oi, ciclista! Você por aqui? Vim te ajudar a desvendar essa história. A gente chamou a Bia para aprender a reconhecer o narcisista e entender um pouco melhor como é que ele envolve a presa nessa teia. E por onde a gente começa? Pela história dela, talvez? Porque eu tenho também uma mãe abusiva, narcisista. Eu só descobri que ela era porque eu fui pesquisar do meu ex-marido e aí eu cheguei à conclusão que ela também era. Nós somos em 4, são 2 meninas e 2 meninos. A forma como a minha mãe tratava os meninos era completamente diferente como ela tratava a mim e a minha irmã. Eles são extremamente misóginos, são pessoas que têm aversão ao sexo feminino. Ela tava os meus irmãos bem, né? Assim, não tinha nenhum tipo de tratamento como eu e a minha irmã éramos tratadas. Ela falava de tudo, ela punha a gente para baixo a todo momento, ela batia muito, batia de cinta, de deixar marca. Eu nunca vi meus irmãos apanhando. Ela, tipo assim, coisa boba, né? Mas ela fazia a cama deles e a gente tinha que fazer a nossa, assim. Assim, eu posso dizer que a minha infância não foi fácil. Ela acabou com a minha autoestima, né? Ela nos depreciava muito.
principalmente da aparência. Eu e minha irmã, a gente sempre foi magra. Ela falava que a gente estava gorda e feia, né? Que eu acreditava piamente que eu estava, porque eu cheguei quase a entrar num processo de anorexia, né? E eu lembro exatamente quando ela vinha com a cinta, assim, a sensação que me dava, né? Que era de terror, assim, sabe? Filme de terror. Eu lembro até hoje isso. A gente já volta para a história da Bia. Mas você, ciclista, tinha me dito que muitas vezes quem faz o diagnóstico é o cônjuge ou um familiar. Claro que isso é uma brincadeira. Precisa ser um psiquiatra, um psicólogo, um profissional habilitado para fazer o diagnóstico, mas o que acontece é que raramente as pessoas com esse transtorno procuram ajuda. E como se faz o diagnóstico? Como tudo na psiquiatria, o diagnóstico é clínico e é feito pela soma de sinais e sintomas. E é definido por um conjunto do que se chama de critérios diagnósticos. A classificação mais atual define que a pessoa precisa ter pelo menos 5 de um conjunto de critérios que eu vou listar a seguir. Ih, lá vem a listinha. Mas eu vou pedir ajuda. Tem uma sensação grandiosa da própria importância. Por exemplo, exagera conquistas e talentos. Espera ser reconhecido como superior, sem que tenha as conquistas correspondentes. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais ou com condição elevada. Demanda admiração excessiva. Apresenta um sentimento de possuir direitos, isto é, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável, ou que estejam automaticamente de acordo com as próprias expectativas. É explorador em relações interpessoais, isto é, tira vantagem de outros para atingir os próprios fins. Carece de empatia. Reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Que é insolente, hein? Desrespeitoso, malcriado, desaforado. Ah, arrogante, malcriado. Agora ficou mais claro. Mas vamos voltar para a história da Bia? Como foi que apareceu na sua vida um relacionamento? O relacionamento, além dos meus 22 anos de casada, eu namorei muito tempo. Então eu comecei a namorar com 16 anos. Eu namorei 10 anos. E era uma relação, assim, todo mundo olhava pra gente e achava o casal perfeito, né? Então, assim, eu era uma menina quando eu comecei, eu não tinha outros relacionamentos, eu não sabia o que era uma relação, né, amorosa. Eu só tinha essa referência e como eu tinha a referência da minha mãe, eu achava que tudo bem, né, o que estava acontecendo. Parece que a Bia foi uma presa fácil. Ela foi envolvida na teia do narcisismo sem ao menos se dar conta do que estava acontecendo. A gente acredita em tudo, né? A gente acha tudo bonito, né? Ele era perfeito para mim e sim, eu acho que ele foi durante muito tempo a minha tábua de salvação. Era uma válvula de escape que eu tinha, né? Eu até poder sair de casa porque ela me atormentava, né? Eu e a minha irmã. Ela nunca deu carinho pra gente. A única vez que ela abraçava era uma vez por ano, no aniversário. E ele me dava muito carinho, então eu estava no céu, né? Para quem está de fora,
Pode ser difícil entender o que leva a pessoa a se manter num relacionamento abusivo, assim, que traz todo esse sofrimento. A Pi quis justamente saber como é que isso acontece. Como que se dá esse processo, assim, de você se ver realmente abusado emocionalmente? Começa com o que a gente chama de love bombing. É um bombardeio de amor. Certo. A pessoa te trata super bem, é um cara super legal. Um príncipe encantado, assim. Você não acredita nem que, né, tá acontecendo isso com você. Essa etapa também é conhecida como fase da sedução. Essa é a personalidade narcisista? Como que a gente identifica? Não, essa é a máscara que ele usa, né? Porque no final da relação que ele vai... No decorrer da relação ele vai começando a tirar as máscaras, né? E mostrar realmente quem ele realmente é, né? Entendo. Então, tem esse primeiro, né, bombardeio, a pessoa fica apaixonada, né? Esse é o começo de uma relação, te dá presente, né, te trata igual princesa. Depois chega a fase que ele começa as agressões. Ele não começa com agressão física, ninguém começa batendo em ninguém, porque senão a pessoa não ficaria, né? Então ele vai te envolvendo. Ah, então. O love bombing, ou bombardeio de amor, ou essa fase da sedução, é só o comecinho da história. Então, isso é a fase do desprezo, né? E aí vem a fase do descarte, que é o final. Então, ele pode descartar você, e é do jeito que eu tô falando, porque eles tratam você como se fosse um objeto, né? Então, eles descartam, igual um papel, né? Eles te descartam ou trocando com outra pessoa, né? Para outra pessoa, ou dentro mesmo do casamento ocorrem pequenos descartes, eles vão descartando aos poucos. Então, ele não fala mais com você, ele te despreza, ele faz aquele tratamento de silêncio. É outra relação, você fica confuso até porque ele te trata em alguns momentos bem, em outros momentos mal. Então, é aquele famoso bate-a-sopra. E aí você fica confusa, porque é uma pessoa a semana passada, essa semana é outra, né? Isso é de propósito, porque é uma manipulação que eles usam, né? Para também te prender mais ainda, porque você sempre fica na busca daquela pessoa que você conheceu no início, né? Aquela pessoa boa. E aí você fala, foi só uma briga, né? Vai passar, ele vai mudar, eu vou continuar no casamento, eu vou fazer ele mudar. Tem essa visão fantasiosa, muitas vezes, que a mulher tem, né? Depois do descarte, eles fazem o que a gente chama de hoovering, que é te aspirar, porque hoover em inglês é aspirador, né? Então, eles te aspiram de volta, eles sei lá, você pode ter passado um mês, um ano, o cara de repente aparece de novo, como se nada tivesse acontecido, e com aquela mesma história de, né, a gente foi feito um pro outro, eu vou mudar, volta, vamos voltar, eu vou fazer terapia, a gente vai conseguir, e aí começa todo o ciclo de novo. No livro Quem Conta Essa História, a referência está lá na descrição do episódio. As autoras comparam o relacionamento com o narcisista ao ciclo de uma máquina de lavar. Quem está no controle desse ciclo é o narcisista. O ciclo pode ser curto, pode ser longo, pode ter mais tempo de molho. A repetição deste ciclo vai desgastando a pessoa, que acaba sendo jogada fora ou passa a ser usada como pano de chão. Mas o que acontece é que, por causa desse love bombing, se cria, na verdade, uma dependência. Uma dependência igual uma dependência de droga. Então, você fica viciada nessa relação, né? E as pessoas falam, pô, você é maltratada, não consegue sair, né? Você não se dá valor. Não, é muito mais complicado do que isso, né? Porque a dependência emocional é uma doença. E você tem que tratar. Como você trata uma doença, né? Você tem que ir no psiquiatra, você tem que ir no psicólogo, né? Você tem que fazer terapia. Essa dependência, por que acontece? Porque é um ciclo, né? Aquele ciclo que eu falei, love bombing, desprezo, aí ele te descarta e aí ele volta. E aí, por que você volta? Porque a tentação de você ter aquilo de novo, aquela parte boa, é muito grande, né? A Pi identificou traços de narcisismo no seu ex
e contou um pouco da história dela também. Tenho uma filha, isso afetou totalmente, porque assim, ele tratava ela terrivelmente mal. Tanto que quando ela tinha 12 anos, ela chegou pra mim e falou: mamãe, por que você não se separa do papai? E quando eu decidi me divorciar dele, foi um escândalo, porque todo mundo ficou do lado dele, inclusive a minha família. Foi assim, ninguém via ele desse jeito. Só eu e a minha filha. Eu cheguei a escutar do meu próprio pai assim: se isso for verdade, você não é mais minha filha. Eu falei: gente, que absurdo. Eu falei: então adota ele. Mas assim, foi muito difícil fazer isso. Pode existir esse tipo de coisa, assim, de repente você perceber que você está sendo escravizado, né, dentro desse sentimento de dependência, e de repente você fala: não, agora chega, e de repente você é o criminoso? Sim, isso é super comum, porque o narcisista, ele também cria a rede dele, né? Então, de admiradores, né? Geralmente a família adora esse genro, né? Na minha família, ele era o 5º filho da minha mãe. Aliás, era mais tratado melhor do que eu e a minha irmã, né? Quando eu também falei que ia me separar, ninguém acreditou. Assim, porque ele é um cara super bacana, ele é um cara trabalhador, ele é um cara, né, o máximo ele é, né? Como que você vai, né? Como assim, né? Isso é super normal, porque eles criam essa máscara, né? Eles têm várias máscaras, inclusive em espanhol, o narcisista é chamado de camaleão. Porque ele vai se adaptando, né? Você vai sair de megera da situação. Você explicar para sua família o que realmente você passou, ninguém vai acreditar, porque ninguém imagina o que é isso, né? Então, como que você explica tanto que eu tive até dificuldade de falar que tipo de abuso que ele, né? Me fala uma situação, né, que você passou, que é tão sutil que às vezes você não percebe, né? Só que vai minando, né? É um pedacinho por vez que eles vão minando você, até você ficar destruída. Eu já tinha depressão, a minha depressão piorou, virou crônica. Até hoje eu tomo medicamento, eu tô bem. Pi, eu queria fazer uma parte. Pode ser um comentário, observação? Tá bom, vai. É que existem diferentes tipos de narcisismo. E eu vou citar novamente o livro Quem Conta Essa História. Pera aí, deixa eu fazer um lance aqui pro ouvinte não cair no sono. Narcisista grandioso. É o tipo mais fácil de identificar. Rapidamente se torna o centro das atenções e se frustra quando isso não acontece. Seus feitos, ideias, conquistas são o tempo todo exaltadas por ele. E a necessidade de admiração constante faz com que seja constantemente citado. Narcisista cerebral. Arrogante. Tem a necessidade de reconhecimento pelas suas habilidades intelectuais. Nem sempre eles a possuem de fato, mas precisa se destacar por isso, fazendo com que as outras pessoas se sintam inferiores. Narcisista oculto. Extremamente difícil de detectar e fácil de se encantar com ele. Aparentemente simpático, vitimista, simples, introvertido, é conhecido por ser uma pessoa bacana. É um dos tipos mais nocivos, pois suas vítimas demoram para entender que existe algo errado. E quando isso acontece, elas têm muita dificuldade em sair da relação, acreditando estarem perdendo uma pessoa boa. Narcisista maligno. É o tipo mais perigoso, bem próximo à psicopatia. O que os difere é que, em situação de estresse, psicopatas tendem a manter o controle, e narcisistas malignos são explosivos.
cruéis aprisionam suas vítimas pelo medo em um cárcere de humilhação, confusão, manipulação, violência física e verbal. Para um narcisista maligno, seu prazer vem em primeiro lugar, e tudo que é intenso o atrai, como jogos, drogas, compulsão sexual. Ouvindo a história da Bia, fiquei com a impressão de que eles são camaleônicos até nisso. E estes tipos se misturam. Não tem dúvida. Eu só comecei a perceber porque eu descobri que ele estava me traindo. E ele era uma pessoa que eu punha a minha mão no fogo. Eu acreditava que a gente era o casal perfeito, né? Porque todo mundo falava também. E eu sentia, né, que a gente era perfeito. Ou a gente, na verdade, a gente fantasia, né? Que a gente gostaria que fosse, né? Então, acho que eu continuava nessa fantasia. E eu fui perceber, né, uns 4 anos antes de eu terminar o casamento. 4 não, uns 3 anos. Só que assim, não era uma pessoa só. Ele tinha um celular só com os contatos, né, dessas pessoas. Várias mulheres, várias garotas de programa. Eles são muito promíscuos, né, os narcisistas. Eu não falei, eu guardei, porque eu queria ver até onde ia, e eu pegava o celular dele para olhar. Aí eu fui descobrindo outras coisas, né? Ele me passou uma doença, um HPV. Aí eu falei, não, chega, né? Não dá, né? Eu planejei somente te dizer que eu sinto muito, que isso já passou, que não te quero mais e que por tantas vezes eu morri tentando te salvar. E eu acho que também tem muito da gente não querer acreditar, né? A gente não vê, né, o que a gente não quer ver, né? Então, eu tava cega. Tava cega, na verdade era uma defesa que eu tava usando, né, pra ver a realidade. E a realidade foi muito dura, né, quando eu percebi. Eu aprendi a ser egoísta com você. Tá reclamando do quê? Tá reclamando do quê? Devia se orgulhar. E aí eu te odiei por tudo que você tinha feito, por todas as meninas que você desfilou. O principal, na verdade, é você observar o que a pessoa faz e não o que ela fala. Porque a pessoa pode falar, eu vou mudar, eu vou fazer terapia, eu vou... E fica um mês na terapia e sai. Os narcisistas, geralmente, eles mentem muito, são mitômanos. Tudo eles mentem, até o que não precisa mentir, eles mentem, né? Uma besteira, sei lá, você foi, sei lá, tal padaria? Não, fui em outra. Assim, porque fica uma coisa tão viciante, né, que eles acabam mentindo com tudo, né. No caso do narcisista, dificilmente ele vai mudar, porque é um transtorno de personalidade, né. Ele nasceu assim, é da personalidade dele ser assim, né. Então, mesmo porque eles se acham o máximo, eles acham que não precisam mudar, né, eles são perfeitos, para que ele vai fazer terapia, né? Eu me amo, não posso mais. Se mesmo assim você tentar fazer terapia, por exemplo, de casal com a pessoa, ela vai manipular o terapeuta. E vai manipular, eu já vi isso, comigo aconteceu. Eles têm um jeito de seduzir as pessoas, né? Do jeito de falar. A Bia contou como também minimizava o comportamento dele. Eu acho que tem muito isso também. Eu acreditava que era o jeito dele, o jeito que ele tratava as pessoas, né? Tratava pessoas que ele não dependia, por exemplo, um garçom, um motorista, alguém né, abaixo dele, ele maltratava, assim. E isso eu não aguentava, assim, era sair com ele, eu sabia que isso ia acontecer e eu ficava quieta, mas assim, eu depois no carro eu começava a discutir com ele, como que você trata as pessoas desse jeito, né? Só que eu nem percebia que ele tratava eu também, assim, né? A Bia contou um pouco como é que os filhos dela entravam na jogada e como a culpa prendia ela muito mais nessa teia do narcisista.
Bia, você comentou que tem 2 filhos. Eu quero perguntar para você sobre eles. Como que eles reagiam com isso? Se o seu marido usava os filhos contra você ou a favor? Como que era essa relação? Eles percebiam? Então, porque eu vim de uma família disfuncional, eu aprendi a tratar as pessoas igual minha mãe tratava, né? Então eu era também ríspida com ele, com meus filhos, mas isso a gente chama de um comportamento reativo, porque você aprende a ser assim, né? A sua essência não é essa, né? Eu nunca fui agressiva, né? Eu sou uma pessoa tranquila, mas te acende qualquer coisa que são gatilhos, né? Qualquer coisa que a pessoa faça que lembra a sua infância, que lembra a sua mãe, que não está resolvido, você acaba, né, descontando nela. E eu me sentia muito culpada, porque tudo ele usava isso, né, da forma que eu tratava ele, que eu era ríspida, assim, não que eu xingasse ele ou batesse, eu era a forma de falar com ele, na verdade. E era uma coisa que eu não conseguia controlar, assim, quando eu via já tinha saído, inclusive com os meus filhos era assim, e ele vivia pondo a culpa em mim, assim, se um dia eles tiverem algum problema, a culpa vai ser sua, porque olha o jeito que você trata eles. Então, para eles, ele era um amor. Tanto que quem colocava limite lá era eu, nos meus filhos. Então, eu era malvada e ele era um bonzinho, né? Então, na relação narcisista, tem muito isso. A gente chama de triangulação. A pessoa se alia, por exemplo, a um filho que é mais querido que o outro contra você, né? Contra a vítima. Então, ele, por exemplo, com o meu mais velho, eles eram bem ligados e várias situações em que ele me deixava, eu e meu outro filho, de fora, né? O veneno do narcisista é uma mistura de sedução e humilhação. Aquele jeito camaleônico vai alimentando a esperança que em algum momento as coisas vão se ajeitar. A outra pessoa passa a duvidar de si mesma, dos seus sentimentos, dos seus potenciais, etc. Então, eu acho que o que é mais importante numa relação abusiva é você se fortalecer. E, geralmente as mulheres saem muito fisicamente, assim, afetadas. Elas começam a ter dores no corpo, depressão principalmente, ansiedade, né? Fica tipo um distúrbio pós-traumático, assim, que se adquire com essa convivência, né, tóxica. Então, você tem que aumentar a sua autoestima, né, para poder você avaliar que essa relação é tóxica, para você conseguir ver de fora isso. E aí você se questiona, é isso que você quer? Eu amo essa pessoa, eu vou ficar com ela, mesmo assim, não importa. Aí você tem que se perguntar, é isso que você quer? É isso que você merece? É isso que você merece? Porque eu acho pessoalmente que a gente merece mais, né, do que ser maltratado, né? fácil, mas a Bia está se recuperando. Como que eu vou terminar com ele, né? Como que vai ser? Então, eu primeiro me fortaleci, fiz terapia, eu tomei medicação, eu tô melhor e agora eu vou dar um belo chute nele, né? E foi assim que aconteceu. Eu que pedi, também ninguém acreditou. Ele tentou fazer o hoovering, ele tentou me trazer de volta, aí eu falei, olha, você não vai mais ficar aqui em casa, porque eu não quero mais você aqui. E toda a situação ele tentava me pegar de volta. E aí eu pus ele para fora de casa, não queria sair, eu falei, então vai ser na via judicial. Pra você ter uma ideia, faz isso 1 ano, quase mais de 1 ano, eu não consegui ainda me separar no papel. Ele está manipulando advogado, ele vai manipulando todo mundo. Meus irmãos que tentaram falar com ele, manipulou. Meu irmão chegou para mim e falou assim, você não tem pena dele? Você acredita?
ele é um pobre coitado, né? Que ele vai ter que pagar a pensão pra você, né? A gente fica de louca, né? Porque quem vê é quem tá nas quatro paredes, né? Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. A voz que você vai ouvir ao fundo é do jovem. E agora, como você se sente? Super aliviada, feliz. Eu sempre andava com uma cara amarrada, sabe? Andava na rua, olhando as pessoas, todo mundo falava, você tá bem, né? Não tava bem, né? Na verdade, você tinha algum complexo de culpa? Muito. Eles fazem de um jeito que você se sente a responsável por tudo. Aliás, eles não se responsabilizam por nada. Inclusive, meus filhos, a gente era chamado na escola, besteira, né? Coisa de pai, você vai lá falar sobre seu filho. A gente saía da reunião, eu sabia que ia vir uma enxurrada de coisa. Ele ia falar, tá vendo? Eles não estão assim por sua causa. Então, assim, era a culpa, assim, era o elefante da culpa em cima de mim. Aí foi a vez do Camisa. Queria saber se você, de alguma maneira, tem algum contato com ele, se você sabe dele e onde ele está. Ele está, como todos os narcisistas estão, muito bem, porque eles conseguem sair da situação como se nada tivesse acontecido. Desde outubro do ano passado eu não falo com ele, porque foi quando eu descobri o HPV. Eu falei, isso é um desaforo, eu não vou mais falar com ele. E até então eu só falo através de advogado. É o que a gente chama de contato zero, porque tem duas formas de uma vítima se livrar do narcisista. Quando ela não consegue, porque ela ou mora junto ou tem filhos, tem que falar com ele sobre qualquer coisa, né? Você não consegue cortar totalmente o contato, então você faz uma coisa que a gente chama de... tem um nome, agora eu não estou lembrando, mas é um silêncio seletivo. Você escuta tudo que ele fala e finge que não, né? Você não está lá. Pedra cinza, chama. Porque você fica igual uma pedra, sim, sem reação nenhuma. Ele pode te falar qualquer coisa que não vai te afetar. Quer dizer, te afeta, mas você finge que não te afeta. Porque tem situações que você não pode fazer o contato zero. Então, eu pude fazer, porque meus filhos já são adultos. Eu não tenho mais nada para resolver com ele, só a minha separação. É por isso que ele ainda está me dificultando tudo, né, para se separar. Porque é o único elo que ele tem comigo, né. Ou seja, a Bia fala de duas formas de lidar com o narcisista. Quando é possível, melhor manter o contato zero. Bloquear o narcisista de tudo e esquecer da sua existência. Quando isso não é possível, tem que se fingir de morta ou de pedra. E só falar estritamente o necessário, mantendo sempre um tom neutro e não expressando qualquer emoção. Isso por si só já seria difícil, mas o narcisista vai testar sua resistência no limite. O lance, ciclista, e isso eu posso dizer por experiência própria, é virar o jogo. Quem tem que testar a resistência e a paciência do narcisista é você, sendo essa pedra que a Bia falou. Uma pedra cinza, gelada e pesada para rasgar essas ilusões.
Bia, para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo, que tem muita coisa para a gente pensar, eu queria perguntar que, assim, o que você tirou de bom de tudo isso e pedir para você deixar alguma recomendação, que recado que você daria para as pessoas? Eu, assim, vou apelar para religião, porque é uma coisa que está presente na minha vida. Eu acho que não aconteceu por acaso. Acho que nada na nossa vida acontece por acaso. As coisas boas e as ruins também. De lição, eu sou uma pessoa muito mais forte hoje. Pessoa mais decidida, eu sei o que eu quero. Então, e o que eu tenho a dizer é: procurem ajuda psicológica, ajuda médica. Sozinho vocês não conseguem sair. É muito difícil sair da relação. E tenham coragem de sair, né? Porque é muito difícil, né? É muito difícil, mas eu consegui, muitas mulheres conseguem, muitas pessoas conseguem. Então, tenham coragem. No alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. E assim termina mais um episódio do Capscast do Gato Preto. Quem sabe te prendendo na nossa teia de empatia e compaixão. Não deixe de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode nos ajudar dando 5 estrelas e recomendando o podcast para os seus amigos. Segue a gente no Instagram também. Estamos no @capscast.do.gatopreto. O link tá lá na descrição do episódio. E a gente tem um e-mail, capscastdoGatoPreto, tudo junto, @gmail.com. Manda lá suas perguntas, comentários e sugestões de temas. Quem leu o aviso foi a Anne. A narração complementar foi feita pela Fada e pelo Jovem. E a direção foi da Laís Ezequiel. Esse episódio usou áudio de Carly Simon, Rolling Stones, Die Creature, Duda Beat, Ultraja Rigor, Pitch, Francisco El Hombre e Lenine. E não esquece de responder a nossa pergunta no Spotify. A gente quer muito saber o que você pensa. Um grande abraço e até o próximo. Até o próximo! E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, de início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. E é simples assim.